Muito obrigada pelas palmas. Boa noite a todos. Estou muito feliz de fazer parte desse projeto, que já algumas vezes eu estive aí, na plateia onde vocês estão, e ouvi coisas muito enriquecedoras para essa nossa profissão. E eu espero que essa noite seja assim. Na verdade, eu tenho certeza, porque hoje a gente tem uma figura aqui nesse palco que eu sempre fui fã deste grande ator e dessa figura que há tantos anos enobrece o teatro e a televisão brasileira. Mas, bom, para estar aqui hoje, fazendo as vezes de entrevistadora, eu mergulhei bastante na história de vida dele. Então, além de conhecer o artista, o belíssimo artista, eu conheci um pouco mais da figura humana, onde eu me emocionei bastante, inclusive, conhecendo um pouco mais essa história. Então, nessa noite, o Instituto Montenegro e Raman de Teatro, nesse projeto Cenas de um Ator, na sua segunda edição, terceira noite da segunda edição, eu, Emanuele Araújo, vou ter o enorme prazer de entrevistar essa pessoa que tem 45 peças no currículo, 55 novelas e outras tantas telenovelas, teleteatros e tantos outros trabalhos que a gente até perde a conta. Com vocês, Mauro Mendonça, por favor. E eu acho que o dia não podia ser melhor. Eu não sei nem se isso foi pensado. Eu acho até que não, Maurão. Porque hoje é 2 de fevereiro. Hoje é dia de Iemanjá. Hoje é um dia especial. Eu até coloquei essas flores, essas rosas brancas e essa vermelha. A vermelha é homenagem a você. As brancas é Iemanjá. Homenagem a mim, que eu sou filho de Iemanjá. Opa, tá vendo como tudo é sincronismo? E eu tô aqui, poxa. Vou agora ter o prazer de entrevistar esse mineiro de Ubá, ariano. Eu não sabia que tinha um ascendente em touro e uma lua em Libra. Eu acabei de saber agora nos bastidores. E a primeira pergunta vai para uma passagem interessante que eu li na sua biografia. Sim. Você fala que sobre o interesse de ser ator, o primeiro estímulo. Eu li uma coisa que eu achei ótima, que foi: tudo começou com Shirley Temple, com um fascínio pelaquela garotinha atriz e, na verdade, uma vontade de ser aquele ator que contracenava com aquela garotinha. E eu queria saber desse primeiro estímulo, mas também de saber, será que foi esse mesmo ou aquele circo vizinho à sua casa, também. Onde tinha aquele palhaço que detonava gargalhadas na plateia? E eu achei essa passagem interessante. Queria que você falasse disso. Evidentemente, a Shirley Temple foi fundamental para mim. Ela redondinha, gordinha, maravilhosa, uma foférrima. E eu tinha verdadeira paixão por ela. Eu me colocava, já estava usando aí o Se Fosse do Stanislavski, eu me colocava no papel do ator que estava representando com ela e me colocava, e ficava eu fazendo aquela cena com ela, entende? Garoto ainda. Ih, bota garoto nisso aí, faz tempo. Até esqueci, mas faz tempo. Mas isso foi um começo. Depois o cirquinho que eu vi, né? Os grandes circos que eu passava debaixo eu ia debaixo da lona e penetrava, ou às vezes a gente arranjava um sujeito lá que falava: você quer assistir? Vem cá, menino. Não, eu ia lá também, vi o circo. Tinha o circo dos meus companheiros, mas, curiosamente, nunca eu consegui nem participar do circo lá dos meus amigos, que eu ficava morrendo de inveja, sempre tinha um portão na minha frente, eu nunca consegui participar dessas coisas. Mas eu criava muito, fazia muita brincadeira, imitava para Dedéu, eu era imitador de primeira, tá? Que era um outro exercício também. E na hora das brincadeiras, assim, com a molecada, com os colegas de infância, entende? Geralmente era o Ariano aqui que tocava, eu invertava as brincadeiras, não sei o que mais.
E esse ariano? E esse interesse pela astrologia? Porque eu achei interessante, você citava os seus irmãos, que o senhor, você, não vou lhe chamar de senhor, com essa jovialidade toda, você é uma pessoa que, eu percebo que é um homem de família, que tem a família como uma coisa bem forte na sua vida. Sim. E você cita os seus irmãos falando os ascendentes, ou falando os signos. Eu achei isso tão interessante. De onde vem? Uma curiosidade minha, acho que pode ser de alguém também, esse fascínio pela astrologia. Olha, houve uma época lá em São Paulo, quando o Omar Cardoso, na Excelsior, que a Excelsior deu uma revolucionada, não só nas novelas, né, por incrível que pareça, foram diretores argentinos que começaram a fazer novela e a coisa foi pegando, e foram vendo que o público estava gostando. Verdade? E também na Excelsior, que foi um acontecimento em São Paulo, e eu acho que teve até repercussão aqui no Rio também, no Canal 2, né? O Omar Cardoso começou a falar sobre signos, e eu li os livros dele, comecei a achar interessante aquele negócio. Então eu comecei a observar que as características que ele escrevia do signo de cada pessoa, as características psicológicas, as características físicas. Então eu comecei a fazer uma certa observação e eu, não sei por que cargas d'água, eu comecei a adivinhar o signo das pessoas. E a coisa até virou folclore, se espalhou lá no meio da classe de São Paulo, que eu era danado para adivinhar signo, e era mesmo. Até que depois eu tentei estudar a astrologia. Conheci um psicanalista que fazia análise, mas antes ele tinha que fazer o mapa astral da pessoa. Mas então procurei, eu falei que eu queria estudar, ele falou, bom, você gosta de trigonometria? Eu falei, o quê? Você gosta de matemática? Desisti. Naquela época ainda não tinha essa facilidade de computador, de laptop, essas coisas todas modernas, né? Então tinha que ser tudo no cálculo mesmo, na cabeça. Então, realmente, aquele sonho... Né? Mas o interesse acho que já foi válido, né? Porque não deixa de ser um autoconhecimento a astrologia, né? Essa é coisa interessante. Virou-se uma brincadeirinha. Uma brincadeira, né? E a música, Maurão? Porque eu percebo que você tem um fascínio grande pela música, além de uma belíssima voz. Uhum. E uma passagem que eu achei interessante na sua biografia, que você conta... Quando a sua família chegou ao Rio de Janeiro, uma cidade que você já tinha um extremo fascínio e que de repente você estava diante dela e você coloca uma música como trilha sonora, uma canção do Dick Farney. Ah, meu Deus do céu, existem praias tão lindas, você nem pediu, eu ia pedir. Cheias de luz. O Rio de Janeiro, para mim, a chegada a essa música me traz o cheiro, os ruídos, me traz a lembrança, porque sair de Ubá, que eu tinha verdadeiros pesadelos que eu nunca conseguiria sair de lá. Pegava o trem, estava no trem, o trem não saía da estação. Um dia, de repente, eu pego o trem, vou a Juiz de Fora, vou a Belo Horizonte, e vou a Uberaba, lá no outro lado de Minas Gerais, e foi o campeonato de natação. E, de repente, eu vou para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, naquela época, 1946, com 1,5 milhão de habitantes, com bonde. Era uma cidade maravilhosa, nossa senhora. De dia falta água, de noite falta luz, mas era muito bonita. Era muito bonita. Então, era como se eu estivesse chegando ao paraíso. A minha vivência toda emocional era essa. Como se eu estivesse chegando ao paraíso, porque... todos os meus colegas, a maior parte deles, todos já tinham viajado com seus pais, não sei o que e tal, e contavam a história do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro era assim, um paraíso a ser atingido. E, de repente, eu chego nesse paraíso. Né? Ao som de Dick Farney. Olha que coisa linda. Ao som de Dick Farney. E depois eu encontrei o Dick Farney lá em São Paulo, ficamos muito amigos e contei para ele essa história, tudo isso. Né? Aliás, aconteceu uma coisa muito engraçada também, que ele tinha uma turma lá, que era o Gregório Barros. Eu, quando morei em Uberlândia,
a gente ouvia o Gregório Barros, cantador de bolero, meu amor de Deus, era um senhor cantor maravilhoso. Era um espanhol que foi criado na Argentina. E um dia eu estou lá no degrau daquela do Hélio Souto e do Cassiano Gabos Mendes, que era uma boate, não sei o que mais. Mauro Mendonça. Sim, eu sou tu fã, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu falei, que é isso, Gregório? Eu é que sou teu fã. Pelo amor de Deus. Eu tinha acabado de fazer a Muralha, Dom Brás Olinto, que foi um personagem me deu muita satisfação. Foi um bandeirante que emocionou a cidade de São Paulo, evidentemente mexendo com as bandeiras, aquela coisa toda, né? Os emboabas. Emocionou muito. Já que você falou da muralha, não vou nem seguir muito o roteiro, vou seguir o nosso papo. Eu percebi que tem muito uma coisa que você fala na sua biografia sobre destino, personagens destinados, personagens que chegaram a você. E na muralha aconteceu uma coisa interessante, né? O seu personagem, o personagem do Tarcísio, eles se inverteram na pré-produção e acabou que foi um grande sucesso como ficou. Da forma que ficou. Conta isso pra gente, Maurão. Pois é. A Maria Adelaide falou assim, o que você vai fazer? Você vai fazer fulano de tal. Eu fiquei desapontado, porque eu tinha uma vivência, uma vivência toda especial. Quando eu fiz o Dom Brás, apesar da maquiagem não ser assim tão evoluída como está hoje, tão cheia de especialistas e tal, mas o Pisani, o maquiador lá da Excelsior, fez uma caracterização. Poxa, eu tinha 67 anos, tinha que fazer 67, tinha 37 anos, tinha que 37, não, 47. Tinha que fazer um personagem de 66, 70 anos. Então, eu tive que fazer uma barba postiça e cabeleira postiça. E ele caprichou, fez aquilo, tudo isso e tal. E, felizmente, a imagem não tinha a clareza de hoje, né? Então, era preto e branco, dava para passar muito bem. Então, mesmo assim, quando eu cheguei em frente ao espelho, eu falei, eu acredito nesse cara. Entende? Eu acredito nesse cara. Então, eu fiz esse personagem com a convicção, entende? Com quase um negócio de espírita, um negócio extrasensorial. Né? Então eu fiz o personagem com uma vivência fantástica na novela. E de repente, eu pensei que eu ia fazer esse personagem, e a Maria Adelaide fala que você vai fazer o Dom Jerônimo. Eu falei, ai meu Deus. Aí, de repente, houve uma inversão, Mauro, você vai fazer o Dom Brás. Bom. Foi incrível como ficou, né? O Dom Brás, só que na primeira fase, era uma novela mesmo, o Dom Brás era um personagem que vivia na época dos emboabas, dos bandeirantes mesmo, e nesta versão da Maria Adelaide foi na época da colonização do Brasil, né? E aí eram mais bárbaros, a grande coisa deles era caçar índios, vender índios, era um negócio, não era muito simpático, não. Mas a essência do Dom Brás ali, no Lagoa Serena, na família, permaneceu. Vamos voltar para a música? Vamos falar dos musicais, que eu sei que é uma coisa que tem você tem uma paixão um pouco por isso, pelo menos foi o que eu percebi, e Evita. Que até tem uma passagem muito interessante, que para mim foi interessante, acho que vai ser para algumas pessoas aqui. Quando o Mauro fez Evita, ele foi convidado pelo Sherman para fazer um teste, até para saber se ele já era um ator consagrado e elogiado e premiado, mas para saber a voz, o cantar. Chegou lá na boate de Ponta e me perguntou se eu cantava. Falei, conta aí pra gente. Canto. Você quer fazer um teste amanhã? Faço. Então eu já tinha feito, um monte de gente já tinha feito teste. Eu chego lá no dia seguinte, mando ver o Torna Suriando, entende? Acabei de cantar o Edson Frederico na minha cara, velho.
Mas o que eu achei interessante mesmo, que como ele fala, é que ele já foi para o teste extremamente tranquilo e com a certeza que o personagem era dele. Porque acontecia uma coisa muito curiosa. Várias pessoas, mas não foram nenhuma, nem duas, nem três, várias pessoas chegavam assim, pessoas que eu não conhecia. Olha, nós vimos uma peça lá em Londres, em Nova York, outros falavam em Nova York. Você podia muito bem fazer esse papel, Perón, Evita, sim, tá legal. E aquilo eu fui repetindo. E, de repente, eu acho que aquele papel era para mim mesmo. Gente, aquele papel era meu. Como diz a Dercy, de vez em quando o pessoal lá em cima fala assim, toma aqui, meu filho, vai brincar um pouquinho, vai se divertir, vai ser feliz. Entende? E isso acontece. Eu acho que determinados papéis são, mais ou menos, escolhidos, são destinados. Entende? Eu acho que tem uma mãozinha extrasensorial nessa história. Acredito, então, igualzinho. Eu acho que esse papel... Por exemplo, quando eu estava fazendo Evita, os argentinos que iam lá, um deles até chegou para mim, você sabia que a Evita batizava os 7 filhos varão, todos os 7 filhos varão na Argentina, ela batizava? Falei, não sabia disso. Fiquei emocionado, porque eu sou o 7º filho varão, eu tenho 6 irmãos homens. Então ela é minha madrinha também, pô. Aí tá a mãozinha especial que era para fazer mesmo o Perón, né? E a Ópera do Malandro, que também foi mais recente, mas também foi um musical... O que eu percebo é que você tem essa paixão pelos musicais de grande porte, até o fato de citar serem muitos profissionais, muitos bailarinos, uma direção de voz, uma direção de palco. Como que foi a ópera? Inclusive, vocês foram até Portugal. Olha, o Marcos batalhou muito, porque tinha muita gente, o salário era razoável, entende? O Marcos, os meninos nem falaram comigo diariamente, falaram com o Marcos. Aí o Marcos falou, não, Mauro, eu acho que é um musical, que você deve fazer, não sei o que mais, tá, um Montenegro. Eu falei, tá tudo bem, então vamos fazer. E de repente eu chego lá e encontro um monte de jovens, de atores de talento, atrizes de talento. Eu falei, meu Deus, senti uma responsabilidade enorme, porque quando o pessoal abria a boca, aí tinha Alexandra Maestri, Maria Bravo, tinha a Soraya Ravende. Eu falei, pelo amor de Deus, um monte de cantores lá, ótimos, entende? Então, de repente, eu falei, achei ótimo, porque de repente o coroa aqui vai lidar com uma turma boa lá. Aí tinha a Lucinha Lins também e tal. Então, nos ensaios, eu tive que me dedicar, me esforçar, porque realmente a turma era muito boa. E depois foi uma beleza, né? Chico foi assistir 2 ensaios, não falou nada, né? Mas estava na cara que ele estava emocionado, né? Porque, de repente, o trabalho do Cláudio Botelho e do Charles Miller eram muito bons, né? E todo mundo empenhado, todo mundo fazendo o grande papel da sua vida. Então foi, pelo amor de Deus, vamos... Eu assisti, era belíssimo. E você, essa vontade, essa paixão por cantar, faz com que você tenha aulas de canto? Você tem essa preparação? Quando mudei para o Rio de Janeiro, entende? Eu me lembro que eu ficava com umas cantoras de óperas, amigas nossas lá, vizinhas, e com meu irmão, Olavo, e nós ficávamos na praia. E nesta época, por incrível que pareça, e eu ainda não tinha mudado a voz, ainda não tinha conhecido as delícias da vida, e tinha uma voz de garoto. E eu fazia voz de soprano. Foi logo depois você se descobriu tenor. Foi voz de soprano. E eu ficava com elas na praia, fazendo exercício. E elas cantavam a área e eu acompanhava. No tom delas. E evidentemente, depois eu fui estudar canto. Tá? Aí depois a vozinha começou a engrossar. Né? Outras coisas aconteceram. No Rio de Janeiro aconteceu tudo para mim, graças a Deus. As portas do mundo foram abertas para mim. Eu vim dançar aqui pela primeira vez no Rio de Janeiro. Eu estou eu estou numa festa do Ariana,
dia 6 de abril, eu tinha feito aniversário e tal, ela convidou, estou lá assim, e ela falou assim, vamos dançar? Eu falei assim, não sei dançar. Que não sabe dançar o quê? Vem cá, E aí nunca mais parei de dançar, entende? Não precisava ninguém me puxar mais, não. Esse seu humor, Mauro, eu acho que é uma coisa tão especial, né? Eu tive esse prazer, apesar de mínimo, porque a gente nem chegava a contracenar tanto, tivemos 2 ceninhas rápidas na Favorita. Só morder o cotovelo no corredor. Mas a gente se cruzava bastante pelos camarins e uma coisa que me chamava a atenção era um bom humor e uma coisa de irradiar alegria no ambiente de trabalho. E eu acho que, até para mim, que dentro da televisão é o meu segundo trabalho, então ainda me sinto um pouco tímida dentro dos bastidores. E eu me sentia extremamente confortável quando você estava presente, porque você tinha realmente essa coisa muito gostosa da simpatia e do bom humor. Isso é sempre na sua vida? Isso é em todos os trabalhos? Ou eu tive sorte de estar presente? Não. Olha aqui, eu acho que desde que eu vim para o Rio de Janeiro, eu tive eu estava com um problema muito sério, um problema de depressão. Fui fazer uma peça e tal, e tive a felicidade, aliás, eu tive vários amigos na minha carreira, na fase paulista e na fase do Rio. Mas então, já que eu estou falando na fase do Rio, a Fernanda falou assim, Mauro, você está falando muito baixo, você está projetando mal a voz. Eu tenho uma fonoaudióloga que eu recomendo. Agora, ela é muito franca, viu? Você tenha cuidado, porque não se espante, porque o que ela diz, o que ela pensa, ela diz na cara. Falei, tá bom. Como ela dava meio biruta mesmo, eu falei, vamos ver o que vai dar isso. Aí cheguei lá, eu ouvi a seguinte frase, você dorme mal e acorda pior. Cadê a Glorinha? E eu falei assim, meu Deus, é uma feiticeira. Foi você, não foi, Glorinha Pativeira, que falou isso pra ele? Eu li isso. E eu levei mais ou menos uns 6 meses até eu ser tratado por um neurologista, sair da fase da depressão, para poder entender, entende? Tudo o que me foi dado, me foi ensinado, me foi passado, e aí eu comecei a assimilar e realmente passei a fazer quase todos os meus personagens ouvindo a Glorinha Boitemilha, entende? Que me deu uma indicação para Dona Flor fundamental, essencial. Mauro, não se esqueça que o farmacêutico mexe com miligramas. Falei, entendi, captei. Então, realmente, ele era precioso em tudo que ele fazia. Ele, evidentemente, ele era caprichoso, precioso, porque ele trabalhava com miudezas, com miligramas. Então, essa foi uma indicação que me serviu muito. Na hora de tomar um licor, na hora de tomar um café, entende? O personagem estava lá. O gestual dele era todo preciso. E me explicava, inclusive, por que ele colocou etiqueta em toda a casa. Porque ele é organizado e muito sério. Então foi uma grande indicação, além de outros personagens que eu nunca deixei de ir lá fazer. Até uma novela, entendeu? Eu sempre ia lá. Eu agradeço muito tudo que a Glorinha passou para mim. O mais curioso é que eu me lembro que na primeira vez que eu cheguei lá, um dos exercícios que ela me deu, eu andava muito esquisito em casa, aqui, morando lá, na casa do pai da Rosa, uma família enorme, uma quantidade enorme de gente, filhos, tudo isso. E ela me deu um exercício, né, que eu acho que ela sacou o que se passava comigo, meus inimigos imaginários, e ela mandou eu fazer o exercício. Você, chegando em casa, você imagina teu inimigo, faz... Depois, sopra. Falei, tá bom.
Mas cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui, fechei a porta e falei, "Iau!" A família toda veio correndo para ver o que estava acontecendo. Foi uma loucura. A Rosa Maria foi a primeira a chegar, Mauro. O que foi que houve? Tudo culpa da Glorinha, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. E eu aprendi muito com ela. Agora, eu tenho também, na minha fase paulista, porque quando eu comecei o teatro, eu tinha feito uma escola, eu tinha largado a preparação do vestibular de Direito, falei, não, eu quero ser um ator, então eu vou entrar para uma escola. Foi a coisa mais sábia, o insight mais sábio que eu tive na vida. Aí entrei para o Serviço Nacional de Teatro e comecei a fazer escola, tudo isso, e lá logo fiz teatro amador, né? Mas a escola tinha professores dedicados, mas tinha até um professor de boas maneiras, um cara que tinha lançado uma Machixe em São Paulo, no Rio, em Paris, e era professor de boas maneiras. Que boas maneiras tinha a ver com o teatro naquela época, era um negócio que não funcionava. Então tinham professores bons e tinham professores nesse naipe e outros esforçados nisso. Então foi o teatro amador que eu fiz com a Maria Jacinta que me fez começar a experimentar o teatro. Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz teste no TBC, que estava para montar um terceiro elenco, né? Ia montar Santa Marta Fabril, peça que eu tinha visto com a Tônia, com o Paulo Tran, com o Eugênio Custódio. Falei, esse teatro eu gostaria de fazer. E, de repente, o Jackson de Souza, esse é outro episódio engraçado, o Jackson de Souza e o Modesto de Souza, que não sei se vocês conhecem, ouviram falar. Modesto de Souza foi um ator assim, que fez um monte de revista. Para nós, naquela época, chamávamos de ator da velha guarda, mas era um senhor ator. E o Jackson, filho dele, também. Sabe? Então estavam os dois lá, ô Mauro, olha aqui, o TBC está fazendo o teste, então eu indiquei teu nome lá. Aí o Modesto, que é isso, rapaz? Você trabalha no laboratório americano, esses caras vão ser dono do Brasil, você não vai fazer ator, você vai passar fome. Aí o filho, que é isso, pai? Ele é jovem, a televisão está aí, vem, nada disso, ele vai... Discussão sobre a sua vida e você presenciou. Aí os dois começaram a discutir, eu fiquei ouvindo assim. Pai e filho, pai, a vida é muito insegura, você vai passar fome, e não sei. E o Jackson, positivo. Aí é lógico que eu fui fazer, né? Porque eu dei razão ao Jackson, que arrisca, né? Eu era jovem, eu fui arriscar. Fiz o teste com o Eugênio Custódio, que aliás foi uma maravilha. Graças a Deus eu peguei o Eugênio Custódio, porque o Eugênio Custódio... Daí vem toda essa coisa do Stanislavski, que você está sempre citando, né? Ele começou a me fazer uns exercícios, umas ideias, me dava uma dica aqui, uma dica ali, e eu atendia, né? E depois fiz teste com o Zimbisky, fiz teste com E aí, o Paulo, Tônia, Tchely e Margarida Reis saíram do TBC, o TBC mudou de programa, resolveu fazer Casa de Chá do Lado de Agosto, e aí o Maurice Vanot, que tinha recém sido contratado, tinha chegado aí com o Teatro Belga, e o TBC contratou, o Zampari era terrível, ele contratou até o Saltes, que fez cinema na Itália, ele contratou vários diretores. Ele deixou uma herança maravilhosa no TBC, no estado de São Paulo, porque ele fez uma belíssimas contratações, e os diretores tinham vários assistentes que depois ficaram diretores. E então, eu fiz teste com o Vanot para a Casa de Chá do Lado de Agosto para fazer o Capitão Fisme. Aí depois fui rebaixado e fiz o Sargento, mas tudo bem. Sargento Gregovich, mas foi uma ótima estreia. Mas lá eu conheço quando eu entrei no TBC, eu estava subindo a escada com o Fregolente, né? E, de repente, eu estou vendo um senhor lá com uma figura que eu conhecia, assim, de vista. Então. Aí, era o Zampari. Cacilda, eu quero te apresentar aqui seus novos colegas, o Fregolente e o Mauro Mendonça. Nossa Senhora. Minha perna tremeu. Juro para você, literalmente tremeu. Fiquei mineirinho, me deu aquela mineirada, baixou o santo mineiro em mim. Eu fiquei tremendo. Eu ser colega da Cacilda Becker, realmente foi um susto.
Né? E esse susto e essa insegurança, talvez, que tenha brotado, fez o ator querer ir além, querer estudar mais, querer se aprofundar mais, chegar lá? Sim, né? Aí eu vi que realmente eu era ainda muito Verdão. Não era Palmeiras, mas era Verdão. E o que eu precisava realmente estudar. Aí então conheci Maria José de Carvalho. Maria José de Carvalho era uma professora da Escola de Arte Dramática lá de São Paulo. Era mulher de uma personalidade muito forte e descendente de portugueses. E é temida pelos alunos. E ela muito rigorosa, mas era absolutamente culta. Era as traduções e os textos que ela dava para a gente fazer eram realmente muito bons. Então, eu falei, eu não quis saber de conversa. É aqui que eu vou aprender. E depois eu fiz o curso com ela na Escola de Arte Dramática, patrocinado pela EAD, durante 9 meses. Aí eu tive a oportunidade de fazer textos que eu não tinha... Na escola eu não tinha tido chance. Tragédia grega, tragédia romântica, Racine, Molière, né, Shakespeare, os autores portugueses, então, o Ionesco, entende? Então, foi um leque de experiências, entende? Que eu me dedicava. Eu morava numa pensão, nessa época eu estava solteiro ainda, morava numa pensão, aconteceu até um negócio muito engraçado. A moça me perguntou, você conhece algum caso engraçado? Eu falei, eu não me lembro. Eu estou lá no quarto, ela tinha um exercício que ela vai lá, você vai fazer um arauto. Então pega aqui o bobo do Alexandre Herculano. A morte de Afonso VI, rei de Leão e Castela, quase no fim da primeira década do século XII, deu origem... Aí, de repente, eu ouço uma voz. Eu sou chofer de táxi, trabalho a noite toda, só tenho a tarde para dormir. Pelo amor de Deus, para com essa cantaria. Eu peguei a viola, botei... E fui cantar noutra freguesia. Que maravilha, Mauro. Mas eu aprendi muito com ela. E, evidentemente, houve outra coisa que eu estava com muita paura de casar. Desculpa, paura. Sem saber como representar esse personagem. Aquela coisa que dá no homem, né? Meu Deus, casar, fazer filho, uma casa, constituir a família. Porque o casamento, nessa época da geração, era uma coisa para valer. Não era esse negócio que se não der certo, depois acaba. Não era um negócio para valer. Era para dar continuidade. Era constituir família, montar casa, e não sei o que mais. E, de repente, me deu paura. Eu estou usando o termo paulista porque, nessa época, eu estava em São Paulo. É um medão mesmo, né? Então, eu me lembro que, quando os mineiros estavam reunidos lá na casa da grande amiga da Rosa Maria, Ana Beatriz Estio, estava lá o Hélio Pellegrini fazendo um proselitismo para os mineiros, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, né? E eu, mineirinho, também estava lá, né? E ele estava fazendo proselitismo, explicando o que é a psicanálise para os autores, o que podia significar, etc. Isso na década de 50 não era muito, hoje é comum, mas fazer psicanálise nessa época já era meio coisa assim, de louco, não sei o que mais. Foi nessa passagem, então, que você conheceu o Roberto Freire? Aí, eu estou um dia, estou no boteco lá em frente ao TBC, estou vendo um sujeito baixinho assim, falando com o Boal, o Flávio Rangel e o Juca de Oliveira, falando sobre psicanálise, porque a psicanálise é muito boa para o diretor, para penetrar mais na psicologia do personagem, para não sei o que mais, e os atores também. Eu fiquei só ouvindo aquilo, né? Os caras, tá bom, todos marxistas lá, bem convictos, né? Acho que saíram pela tangente e deram tchau para o Roberto. Eu falei, dá licença, eu ouvi você falando. Me interessa bastante. Eu gostaria de ter uma entrevista com você. Sim. Aí me deu o endereço e fiz psicanálise com ele durante um ano e meio. Foi fundamental
para me tirar minhas minhocas todas mineiras que estavam Mas ainda agregadas. esse interesse dessa psicanálise com Roberto Freire, em princípio, foi na construção dos personagens e acabou ajudando na vida pessoal? Não foi. Foi para a vida pessoal Foi. mesmo? Vida pessoal mesmo. Paura, entende? Foi da Paura. Paura, seriedade, a profissão, a carreira, entende? Também. Mas ajuda, Maurão, Eu não quando sei, você eu pensa falei- nos seus personagens, esse entendimento que você teve com a psicanálise, ou seja, vai no autoconhecimento, vai na característica de cada psique, isso te ajuda? Não, eu sabia que alguma coisa me prendia, alguma coisa me amarrava, alguma coisa me intimidava, alguma coisa me inibia. Então o trabalho de dia a dia foi me libertando dessas coisas, dessas prisões, do medo e da responsabilidade e tudo isso. E aí fui abrindo. Paralelamente, eu estava fazendo o curso. Então, as duas coisas foram juntas. Foram ampliando Porque a num visão. determinado momento, eu tinha muita insegurança se eu era ator ou não. Mas será que eu sou ator? Eu me esforçava, eu batalhava. Eu tenho amigos que fizeram, uma menina que fez uma reportagem que quase todos diziam assim, o Mauro é muito determinado. Então, eu batalhava muito, mas de repente... Eu li até que o Roberto Freire falou que te descrevia como determinado, obstinado. Obstinado, é isso mesmo. Então, eu estou um dia... Maria José ela era muito certinha. Ela falava, a respiração tem que ser aqui, o verso é decassílabo, não sei o que mais. Falei, um dia me deu aquele estalo, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tratar de sentir o texto, eu vou tratar de fazer o personagem, não sei o que mais. E tinha aquela coisa, que direi, que farei, que clamarei, ó fortuna, ó crueza, ó mau tamanho. Esse texto era do Infante, quando sabe que a casta morreu. Então era que direi, que clamarei. Não. Então, não. Que direi. Aí veio o bicho. E de repente, quando eu estou falando aquele texto, eu estou vendo as pessoas arregalando os olhos, e eu estou vendo tudo, estou sentindo tudo, e estou vendo ao mesmo tempo. E eu achei fantástico isso, porque veio a inspiração. E eu, consciente de tudo que está acontecendo, eu sabendo que eu estou com os meus colegas ali em frente, de repente eu olho, eu estou aqui falando para frente e vejo ali, subindo a escada, o Dionísio de Azevedo, o Zé Renato e o Augusto Boal. E quando eu termino de falar, o pessoal aplaudiu. E eu falei, que bom, eu acho que eu sou ator. Mas então você fala que a técnica, as coisas que você estava estudando, até Stanislavski e todas essas teorias, elas são importantes, mas foi na hora que você que a emoção te tomou, que uma segunda natureza brotou, Sim. foi que veio essa certeza? Porque você faz o corpo do personagem, você faz o caminho, você faz a coisa. Agora, você não pode ficar com uma estrutura fria. Você tem que deixar a emoção vir. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha a estrutura, mantive a estrutura, mantive o tempo da determinadas frases, mas carregada e lotada de emoção, entende? Emoção de vivência, e ao mesmo tempo assim, eu estava assim flutuando. Aquele estado que o Stanislavski chama de estado de ser em cena. E eu, de repente, estava vendo todo mundo, estava olhando e estava vendo, e estava me sentindo um personagem. E eu acredito, falei, eu acho que eu sou o ator, realmente. Acreditei. Aí, nesse momento, me deu um grande estalo. Né? Maravilha. Tem um outro episódio muito engraçado também, porque teve a fase do deslumbramento vocal. Opa, eu quero saber dessa Deslumbramento vocal é o ator, de repente... como eu estou falando bonito. Ai, meu Deus do céu. Aí, eu comecei a ficar entusiasmado com
descobri, porque eu tinha a vozinha muito presa, sabe? A Maria José mesmo falava que eu era muito mineiro, que eu travava. E fui soltando, com exercícios, com vocalice, com textos ensaiados, lá no quarto de pensão, fui soltando, né? Mas aí depois fiquei entusiasmado e achando bonito. E quando eu estou fazendo uma peça moderna, né, estou fazendo lá, um dia chega o maquinista, o Spessato, italiano, da velha guarda dos maquinistas de São Paulo, né? Ele chegou para mim e falou assim: "Ô, São Paulo, o senhor não se importa se eu falar uma coisa para o senhor?" Eu falei: "Não, as pessoas querem." "Não, você sabe como é que é, né? Que os artistas não gostam muito que a gente fala, né? Eu posso dizer." Claro que não. Sabe o que acontece? Quando o senhor fazia aquela peça, Rua São Luís, 27, oitavo andar, eu vinha todo dia na coxia para ver uma cena do senhor, porque o senhor era natural, era espontâneo. Agora o senhor está tudo empolado." Eu fiquei absolutamente assustado, mas respeitei a opinião dele. Cheguei até para o Armando Pascoal. "Armando Pascoal, ele falou aquilo comigo, o que você acha?" "Mauro, você está falando muito assim, muita coisa mesmo." Aí realmente eu cheguei à conclusão do delírio vocal, né? É a forma tomando conta do conteúdo. Você não pode ficar sem o conteúdo, nem só com o conteúdo também, você fica doido. Você tem que ter forma, você tem que ter estrutura, tem que ter arte, tem que ter corpo. Você não pode ficar. Então foi o que aconteceu comigo nesse estalo naquele dia. Eu acho muito bonito essa forma como você consegue conduzir o conhecimento, o que se estuda nos livros, o que dizem as teorias, e se ouvir seu corpo, seu espírito, o que você sente. Voltando a Jorge Amado, voltando a Dona Flor e seus dois maridos e o Teodoro Madureira, que com certeza acho que foi um grande marco na sua carreira, com suas miligramas. Eu li uma passagem que eu achei interessantíssima, que eu concordo, até estou tendo a oportunidade de fazer Jorge Amado no teatro agora, que Jorge Amado, ele fala dos seus personagens, ele já diz tudo. Já está tudo ali. Já está quem é aquela pessoa, como ela... Enfim, e você coloca isso, mas ao mesmo tempo você traduz isso com o seu corpo e com a sua emoção, de uma forma que isso brilha lindamente. E fala um pouquinho, inclusive, de Dona Flor, desse filme que foi um grande marco. Você chegou a falar um pouco sobre ele, mas acho que foi um momento importante da sua carreira. E desse contato, inclusive, com o autor vivo, lhe elogiando profundamente. Me passou um telegrama maravilhoso, meu Deus do céu. Só a Rosinha que falou isso, eu não falava para ninguém. Um dia ela publicou e saiu publicado. O Renato Sérgio publicou. Mas o Jorge Amado não tem um personagem dele que não tem começo, meio e fim. Todos os personagens dele têm vida, têm história. Então eu tenho outro episódio engraçado também, engraçado, que eu estou me lembrando só de episódio engraçado. Eu tinha um vizinho, nós estávamos morando na Conde de Afonso Celso, ali no Jardim Botânico, depois de ter saído lá da Paula Freitas, da casa do pai da Rosa. Aí já estava com a minha casa, montado, tudo isso. E o vizinho era o comandante Baltazar da Silveira, que Deus o tenha, ele apareceu há poucos dias. E era vizinho de cima. E ele perguntou: "O que você vai fazer agora?" "Eu vou fazer o filme." "Qual é o Dona Flor e seus dois maridos?" "Que papel você vai fazer?" "O segundo marido." "Aquele chato." Eu falei: opa, fui imediatamente ler o romance, né? Então, quando você pega o romance, você vai a fundo na vida do personagem. Ele foi um sujeito que teve uma mãe que se sacrificou, o pai morreu, a mãe se sacrificou para ele. Era uma época que bom filho, era muito reconhecido. As mães sacrificadas. Era a mãe que ele lavava, passava, fazia tudo por filho. Ele cresceu, aí quando ele faleceu, ele foi tratar de pensar em casar. Mas até então ele ficou solteiro e ficou cuidando da mãe dele. Então ele tem todo um passado, toda uma história.
Aí, eu me lembro que quando eu cheguei lá, o Bruno Barreto falou assim, ô Mauro, você não acha que o Teodoro é de piano? Eu falei, olha, eu estava aqui, me deu uma pausinha mineira e falei assim, olha, Bruno, eu não gostaria de entrar nesse terreno, porque em 1943, esse rapaz não devia ter nem ouvido falar de Freud. Ele tinha aquela coisa da época, das famílias tradicionais, as mães que se sacrificavam para os filhos. Então, eu acho que ele era um filho reconhecido. Por aí, esse caminho eu vou. Agora, edipiano, entrar alguma coisa aí, entende? Pode ser que ele não seja um cara muito esperto, muito solto, muito bom de cama, mas edipiano não é por aí, entende? Então, aí de repente eu começo a trabalhar, começo a ler, vem a Glorinha, me dá aquela dica maravilhosa, eu começo a elaborar o personagem, a conhecer o personagem, e aí realmente eu fui muito feliz. O Bruno gostava muito de gozado aquele, às vezes eu estava fazendo uma coisa, ele, faz aquele negócio assim, eu falei, como é que você repete? Não sei, saiu na hora. Não, mas tenta fazer, pô, vamos tentar. Gênio, 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 gênio. Aí a Sônia falou, pô, mas você só fala gênio para ele, você não fala para mim. Ela ficou com um ciúminho lá. Mas aí foi aí depois passou a ser uma troca, porque o trabalho do ator depende muito também do diretor, né? Você tem Deus, tem o autor, tem o diretor e tem você. Entende? Mauro, e quando esse entrosamento não é tão feliz? Deve ter existido trabalhos onde esse entrosamento de toda essa hierarquia não funcionou muito. Como é que faz? Todo esse homem sensível, esse ator genial, espetacular, mas aí como se encaixa? Aí dá chifre e orelha de burro, né? Aí complica. Mas geralmente eu acho que a nova geração está muito mais entrosada, né? Nesse momento a técnica fala mais alto do que essa emoção toda que você coloca? Não sei. Depende, sei lá. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, não sei. Eu não tenho nenhum exemplo para te dizer agora. Ai, que bom! Que bom! Que bom, isso é muito bom. Mas acho que isso tem muito a ver com o homem espiritualizado que você é, né? Os pauzinhos todos que são mexidos. Olha, eu tive um diretor muito importante lá em São Paulo. Ele estava dirigindo Rua São Luís, vamos dar um exemplo aqui agora. E, de repente, ele estava fazendo... Ele tinha chegado da Argentina, de Buenos Aires, o grande querido da Versa, tinha chegado de Buenos Aires, ele estava fazendo uma direção, assim, toda dramática, né? Aí, de repente, nós estamos ensaiando, vem a Trabini. Não é nada disso, tá tudo errado. Você está tocando tango quando você tem que tocar uma valsinha. E não sei o que mais. E aí mudou totalmente a linha da direção. Ele aceitou direitinho, entrosou com o autor. Entende? Só tinham 2 personagens que tinham problemas mais sérios. Os outros todos eram mais sociáveis, superficiais. Entende? Era uma comédia, entende? Onde tinham os dois protagonistas, né? E o problema era um problema da moça fazer aborto na época. Da década de 50 era uma tragédia, né? E aí depois houve o entrosamento do diretor com o autor, se entenderam, e aí depois os atores concordaram e entraram, tudo isso. E a Rosa Maria? Conta pra gente, Mauro, ser casado com essa figura, essa mulher linda, talentosíssima, forte. Uhum. Eu li uma passagem que eu achei muito interessante também, que quando a Fernanda Montenegro te procurou para fazer essa peça que você até citou, que foi aí que eu conheci a Glorinha. Você conheceu a Glorinha. Seria cômico? Se não fosse sério. Se não fosse sério. E você estava vivendo um momento com alguns problemas pessoais e tal,
e um pouco insegura, e falou, Rosa Maria, vamos comigo encontrar a Fernanda Montenegro? Ela falou, não, vai sozinho que vai ser melhor para você. Eu achei isso maravilhoso. Nossa Senhora. E achei que mostra uma mulher forte ao seu lado, diante de toda essa carreira brilhante, de tantos momentos bons e difíceis. Conta pra gente um pouco. Eu não sei se ela disso. percebia o que se passava comigo, mas eu achava que se eu fosse sair com ela e com os filhos, nada ia me acontecer. Se eu fosse sozinho, eu ia morrer. Só isso. Mas eu acho que ela não alcançou essa profundidade que eu estava, não, porque... Ainda por cima, quando eu saí, peguei o carro, saí, meu irmão ainda fez assim, tá dando tchau para mim, vou morrer mesmo. E hoje eu entendo porque determinados colegas, nós tivemos um colega que teve uma depressão e depois pulou do andar. Hoje eu entendo que realmente é uma coisa muito séria o processo depressivo, né? Que Deus ajude quem tenha isso e possa ter isso. Pelo amor de Deus. Eu tive a sorte, né? Fui falar com o pai Cipriano das Almas, falou, Misifio, nem os seus de sangue estão sabendo o que está se passando com você, né? Mas vai ficar tudo famoso, viu? Obrigado. Aí, uma semana depois, estava uma amiga da Rosa Maria, falou, tem uma amiga que teve a mesma coisa que você está tendo, você está meio esquisito, está meio calado, assim. Ela foi ao médico, ele tratou dela, você não quer ir, não? Eu falei, quero. Aí me deu o endereço, eu peguei e fui. E aí o doutor Cláudio Lins me tratou e eu fui me recuperando, graças a Deus. Né? E por incrível que pareça, quando eu tinha procurado o nosso amigo mineiro, Hélio Pellegrino, ele tinha falado, teu caso não é análise, doutor, você está se expressando tudo muito bem, teu caso é de remédio. Vou te dar um psiquiatra aqui que você vai procurar. Tudo. Peguei o endereço, depois sumiu. Levou mais 6 meses depois para ir ao doutor Cláudio Lins. Outra pessoa a quem eu agradeço, que Deus o tenha, né? Eu agradeço muito, que deu uma grande força. E depois disso, aí eu pude realmente ouvir a Glorinha de uma outra forma. Mas tem um mix aí do material e do espiritual, da psicanálise e da espiritualidade. Me fascina muito, inclusive, porque eu acho que tudo passa por uma lucidez muito grande, né? Porque histórias bonitas e de carreiras brilhantes ou de uma vida cheia de situações inusitadas, interessantes, outras difíceis, a gente vê muitas, mas eu acho muito difícil, às vezes, você encontrar uma lucidez, assim, de estar o tempo todo querendo se entender, querendo o tempo todo descobrir o que está se passando. E eu percebo essa inquietude em você, Maurão, até dessa busca pela espiritualidade, veio disso, de se entender. Você acha que isso te ajudou na tua carreira? Claro. Eu tinha passado por uma fase assim de materialismo, estava numa angústia profunda quando eu estava lá em São Paulo, entende? E foi a taquicardia violentíssima que me dava aqui. Um dia chegou o André, que desse tamanhozinho, me agarra, me encorta na parede e fala assim, você era um cara assim, assado, você agora está assim desse jeito, você está com alguma coisa, me deixa eu levar. Aí me levou lá na Federação Espírita, depois eu fui lá no outro centro, tudo isso. Mas mesmo assim, em São Paulo, eu era uma pessoa muito impulsiva, agressiva. Eu estava descobrindo isso lá, quando eu saía de cena, às vezes saía carregado, mas carregado de emoção muito forte. E a pessoa falava comigo, eu... Entende? Era muito impossível, e depois eu olhava, deixava o rastro, e falei, ai meu Deus do céu. Então, eu tive o propósito de falar assim, quando eu for para o Rio, eu vou me reeducar. Aí, eu teve outra dica muito importante da Glorinha para a minha vida. Ela falou assim, o ator, sobre esse negócio de dar autógrafo, no mínimo tem que ter educação. No mínimo. E eu fiz um trabalho, você está falando que foi um trabalho consciente de me reeducar. Temperamento, explosão, continuar em cena, tudo isso, tá, ficar nervoso, tudo isso e tal, mas foi um esforço muito grande. Então, eu acho que hoje eu consigo, eu estou mais zen, estou mais tranquilo, já não sofro tanto, nem faço ninguém sofrer.
Muito lindo. E Eterna Magia? Muitos espetáculos, existiram vários momentos em que você e a Rosa Maria contracenaram. E tiveram essa parceria bonita em cena. Mas Eterna Magia, inclusive, você foi premiado. Foi o seu... Intensa Magia. Desculpe, Intensa Magia, perdão. É aquela música do que o Silvio Caldas, da mulher, Intensa Magia. Mas Agora esse inspiro nisso. que esse espetáculo, acho que foi um espetáculo bem importante, Foi né? muito curioso. Um espetáculo cheio de altos e baixos, mas que também acabou sendo um ótimo trabalho, inclusive para você, né, Mauro? Foi muito curioso isso, porque Rosinha, nem eu, nos interessamos em produzir. Então, uma colega nossa falou assim, não, eu vou produzir e tal, Ana Maria Nascimento Silva. Então, ela resolveu produzir e tal. Meteu os peitos, nós fomos estrear lá em Manaus, né? E era o Paulo César Saraceni que foi dirigir, cara de cinema. Mas estreamos no Rio, foi tudo bem. Críticas pró e críticas contra. Mas, entre mortos e feridos, escaparam todos. Aí depois a Maria Adelaide não quis aquele espetáculo aqui do Rio, que ela não gostou, ela ia produzir. Depois desistiu e ofereceu para a gente. Aí nós fizemos a produção com o Montenegro, produzindo e fizemos em São Paulo, né? E felizmente eu ganhei prêmio, não só no Rio, como em São Paulo, graças a Deus. Ganhei o prêmio Shell. O Shell do Rio e São Paulo. Ganhei no Rio e São Paulo. Né? Foi emocionante. Ela é muito inspirada no pai dela, né? Ela tinha um carinho muito grande. Ela escreveu Querida Mamãe, que a Vivia fez, e eu achava que ela devia ter feito essa peça como Querido Papai, né? Porque é o pai dela. Mas só que o pai dela é daqueles que perdem um amigo, mas não perdem uma piada. Entende? Ela mesmo me falou isso. Né? Ela me deu muita dica sobre o pai dela, sobre a figura. Né? Eu rezo muito por ele até hoje. Lindo. E a passagem do ator de teatro, com tantas vivências no teatro, de repente ir para as telenovelas e toda a grandiosidade que isso tinha, de repente para um público de milhões de pessoas, inclusive os salários também, a vida melhorando. Agora, eu percebo que naquela época existia, não que hoje até não existe, acho que existe até um pouco também, mas acho que diferente, um certo preconceito, né? Ao ator que vai bem, que se dedica ao teatro, de repente está nas telenovelas. Como é que foi isso para você, Maurão? Nós tínhamos um bar que a gente frequentava lá em São Paulo, chamado Gigeto, um restaurante, e todo mundo de teatro se reunia lá. Então havia muita união entre o pessoal de teatro, que estava sempre lá, tudo isso. E, de repente, surge a Excelsior, que nós tínhamos voltado de São Paulo, o Boni chamou a Rosa, chamou a mim, contratou a gente e tal, um salário, realmente, o maior salário, vamos dizer, naquela época, era de 60 mil cruzeiros, aí ele estava oferecendo 250 mil. Então deu uma virada na vida. O seu Chico Anísio, aqui na Excelsior, estava ganhando 1 milhão de cruzeiros. Então, eu também estou no 9, eu também estou no 2, então deu uma mudada violenta. Então começou a acontecer a novela. Só que no começo era Cubano Portenhas, todos os textos. Mas de repente a Ivani Ribeiro começa a escrever adaptado novelas de rádio. De repente a Rosa Maria faz A Moça que Veio de Longe. De repente nós fizemos Ambição. Parou a Consolação porque o Dionísio foi pedir para aparecer, o público ajudar, porque a figuração era deficiente. Quebraram a igreja, parou a Consolação, nós tivemos que sair com a Rádio Patrulha. Começou a acontecer uma série de coisas. A Rosa Maria foi com o Hélio Souto lá no Pacaembu, lotou o Pacaembu. Ela foi em Santos, junto com ele. Dizem que foi mais gente que o comício do Prestes e do Getúlio, quando eles se encontraram. Então, de repente, isso aqui... O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? A novela teve... A Excelsior fez lá em São Paulo, Faça uma Criança Sorrir, parou a cidade de São Paulo, deu traço em todas as outras emissoras. Então,
Alguns atores, colegas, falavam assim, mas que é isso, rapaz? Você é um ator de teatro, você é um primeiro ator de teatro, como é que você vai fazer essas novelas argentinas, cubanas? Que é isso? Olha aqui, nós perdemos o mercado do cinema. A Veracruz já faliu, entende? Não vamos perder o mercado de televisão. E a televisão é o nosso futuro. Tanto que as revistas daquela época, de revistas especializadas, elas davam assim, meia página, assim, uma reportagem. Quando começou a novela, virou tudo. As séries passaram a ser meia página e nós lotando a revista, entende? Então, um a um desses que falaram assim, isso é um subtexto, foram fazendo televisão. Bogos, estava lá na GG falando, Bogos, fomos Stefanini, entrego. Depois o nível foi mudando muito, né? Começaram a haver adaptações de grandes romances, autores jovens, Beto Rockefeller, o Braulio Pedroso, o Lauro César Muniz. O nível intelectual dos autores foi mudando, o custo, as histórias foram melhorando, entende? Aí está o Coco, aí não me deixa mentir, que fez Redenção 200, ele já vai não sei quantos capítulos. Né? Então, tudo mudou. Tá? Mas você continuou fazendo teatro também? Fiz também fazendo teatro. Lá nas telenovelas, assim, fazendo esse sucesso todo, mas a paixão pelo teatro ali presente. Quando eu estava fazendo a Feira do Lutero lá em São Paulo, eu estava fazendo estúpido cupido aqui. Então, eu pegava o ônibus, tomava uma pílula, dormia, chegava aqui, 9 horas eu já estava gravando. Entende? Gravava segunda, terça e quarta, saía correndo, já tinha um esquema com o sujeito lá da ponte aérea. Tá reservado meu lugar? Então, senão não dava jeito, não dava tempo. Maravilha. Antes da gente passar, tem um monte de coisa para te perguntar, já estou seguindo outros caminhos aqui do meu roteiro, mas a gente falou tanto do TBC e da sua experiência no TBC, e você falou, inclusive, da Cacilda, que quando vocês se encontraram, até te deu um estímulo de ir além, por admirar tanto aquela figura, aquela personalidade, aquela grande atriz. E a gente também pincelou e falou da tua sensibilidade, da tua espiritualidade. E eu achei uma coisa tão bonita quando um dia você disse que deu uma rosa vermelha à Cacilda. E que isso foi uma coisa que, inclusive, criou um papo entre vocês sobre isso tudo. Eu achei interessante. Queria que você falasse dessa passagem. Criou um elo entre nós. E, nesse momento, estava lá o Valmor, que eu não sei se ele é materialista, ele ficou meio assim. Todo mundo cisma com essas coisas. Eu falei, essa é uma entidade que ela trabalha com essas rosas, para você ficar com uma energia aqui na sua casa, uma vibração, os fluidos e tal. Expliquei para ela tudo isso e tal. E, bom, passado alguns anos, estou lá na reunião da irmã Madalena, aí tinha um evidente, o Mauro, a Cacilda está aí do seu lado. Falei, opa, Deus te abençoe sua bênção, né? Essas coisas. Muito bom. E a favorita? Meu Deus do céu. A favorita. E o Dr. Gonçalo, que foi um personagem incrível, maravilhoso, que seu desempenho, mais uma vez, fantástico. Mas a gente teve aquela coisa de não tê-lo no final da novela. Eu já ouvi várias vezes você falar sobre isso como uma insatisfação, mas eu queria que você falasse mesmo mais, agora que eu estou tendo essa oportunidade junto com a moçada aqui. Eu acho que realmente foi... Eu preciso saber que dia que é o dia de São Gonçalo, porque Justino eu já sei que é dia 1º de junho. Tem para rezar para ele. Agora eu preciso rezar para São Gonçalo também. Porque realmente eu não podia imaginar que este papel fosse ter essa repercussão. Porque estava tudo caminhando direitinho, até o momento que começa a sair a notícia que a Flora ia matar o Gonçalo. Então houve uma comoção. E eu fiquei impressionado com isso, porque a penetração que o personagem teve. Né? Agora, o curioso é que eu
falo isso, não sei se o autor vai gostar muito, não, mas ele é impiedoso com os patriarcas. Ele matou o Lima Duarte num só coração, matou o Francisco Coco da Cobras e Lagarto, e agora mata o Mauro Mendonça do Gonçalo. Então ele é impiedoso, né? Ele não tem muito respeito pelos patriarcas, pelos pais, não. Ou amor, sei lá o que é. Entendeu? Não quero saber. Mata! Mas é um personagem que você tem muito carinho, não, Mauro? Nossa Senhora, eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado. Onde eu estou indo, seja qualquer classe, seja o chofer, nós estamos numa festa, a pessoa que está servindo, seja o garçom, todas as pessoas, não me conformo do Gonçalo ter morrido. É impressionante. Eu também não me conformo. Mas, enfim, se ele não matasse o Gonçalo ali, ele ia acabar com a Flora, né? Ia acabar a novela. Ele levou, podia ter levado, deixado aquilo para o final. Mas ele matou antes de tudo isso, né? Muito bom. Mas não tem importância, porque depois da Favorita eu já estou barbudo, já vou fazer o... Pois é, já o Antero. Imediatamente em outra produção. Que energia, eu fiquei impressionada com isso. Ele está saindo hoje daqui, a gente vai acabar essa entrevista, já está indo gravar uma próxima novela que ele está fazendo. Se Deus quiser, estarei lá em Conservatória às 2h da Você é um manhã. apaixonado, né, Maurão, pelo seu trabalho? É meio louco, né? Meio louco também, porque é brincadeira você daqui pegar um carro, pegar a estrada aí. Bom, mas Deus é grande, nós vamos com Deus. Bom, gente, eu acho que agora eu vou dividir com vocês esse prazer de saber mais dessa figura linda que é o Mauro Mendonça. A gente vai abrir as perguntas da plateia. O microfone está ali, né? Então, quem quiser, alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria saber, quando você recebe um personagem, qual que é o teu processo assim, de criação? Como é que você trabalha esse personagem? Eu deixo baixar o santo. Sabe o que acontece? A gente já, quando vai lendo, já vai com muita informação, muita bagagem e muita informação. Então você lê, você já vislumbra muita coisa do personagem. Então você começa primeiro a repetir, principalmente televisão, você começa a repetir. Quanto mais você repete, mais você vai chegando próximo a ele. Então você faz uma cena, faz duas, aí de repente você capta, você executa o personagem. É um processo assim, deixo muito para a intuição, entende? E para a experiência e conhecimento também. Tá bom, obrigado. Boa noite. Boa noite. Você falou aí de toda a sua carreira, tanto no teatro, na televisão, no cinema. Em algum momento deu alguma curiosidade de passar para o outro lado? Eu não sei se você já fez algum trabalho do outro lado, não como ator, mas toda essa sua experiência no teatro, no cinema, na televisão, já te deu alguma vontade de ir passar para o outro lado, de escrever alguma coisa, ou de querer dirigir alguma coisa? Eu já experimentei, sim. Isso foi mas foi na televisão, não foi no teatro. No teatro, acho que eu não tive tempo, sei lá. Sempre surgiu alguma coisa, entende, que me chamava para cá. Não me despertou vontade de dirigir, não. Agora, na televisão, eu dirigi umas 4 ou 5 novelas lá em São Paulo, né? Até o momento que eu falei, eu não quero ficar louco, entende? Porque realmente você tem uma concepção daquilo que você quer fazer, o diretor de TV tem outra, tem outro lá, tem outro, demora muito para harmonizar, né? Então eu falei, não é a minha praia, eu pulei fora logo. Obrigado. Oi, Mauro. Oi. Tudo bem? Você com uma carreira dessa, magnífica,
existe ainda algum personagem que você não interpretou e que gostaria de ter interpretado? Bom, isso sempre tem algum, né? Eu gostaria de ter feito a Rainha Morta no teatro, mas fiz com a Cacilda Becker. Eu gostaria de ter feito alguma coisa de Shakespeare, mas nunca tive oportunidade. Pode ser que de repente apareça a oportunidade e eu faça. Né? Porque sempre vai surgir algum personagem novo aí. Né? E a gente sempre é surpreendido. De repente, me chamam para fazer... Eu estou acabando de fazer a novela, me chamam para fazer o Benedito Rui Barbosa. Adoro o Benedito. Adoro o texto dele. É bom trabalhar o texto dele. Entende? É gostoso trabalhar. Então, estou sempre recebendo algum apelo. Então, eu vou tocando barcos. Né? E eu não estou dirigindo a minha vida, não. Estou deixando a vida me levar. Antes de alguém dizer que quer fazer uma pergunta, eu lembrei de uma aqui que eu queria fazer, Maurão, para você. Voltou para mim a bola. Deus. E nos momentos de calmaria, que a gente falou da atividade do Mauro Mendonça atuando, e ator, em telenovelas, teatro, e naquele momento onde é hora de ficar em casa, é hora que... Como é que é essa pessoa hoje? Porque você fala uma coisa que o ator precisa ter é saúde. Uhum. Que isso, inclusive, é um bom pré-requisito para um ator. Cuidar da saúde, isso é preciso. Cuidar da saúde. Pois é. Fala disso. Agora, a calmaria me dá um pouco de pânico. Eu gosto muito de ação, de fazer, de agir, de criar, de trabalhar. Eu não sou workaholic, mas eu gosto de trabalhar. Né? E a calmaria, não ter nada para fazer, me deixa maluco. Bom, eu tenho muita coisa para fazer. Quando eu acabar de fazer a novela, eu tenho um monte de álbum, um monte de recortes, um monte de coisas para fazer, que tem uma pessoa que está fazendo um álbum comigo e tal. Tem um monte de álbum aí. Mas está lá, a pilha desse tamanho. Entende? Mas calmaria mesmo, não ter nada que fazer, me dá pânico. Está com vocês. Oi, Mauro. Tudo Oi. bom? Você estava falando sobre os testes que você fez com Zembinski, no Evita, e sempre passou. Eu queria saber se você alguma vez reprovou em algum teste, só para servir de conforto para nós jovens atores. Alguma vez o quê? Você falou que os testes que você foi fazer sempre passou para o Zembinski, para o Evita e tal. Eu queria saber se tem algum teste que você fez e não passou, só para servir de conforto para nós jovens atores que vivemos levando um sinalzinho vermelho nos testes e tal. Eu queria saber se isso já se passou contigo, você sempre foi assim. Para comercial de televisão, eu levei cada fora. Mas no teatro, esse foi um dos poucos que eu fiz. Né? Dos poucos testes que eu fiz, foi esse. Foram 3 seguidos, né? Na mesma época. E isso eu fui bem. Por exemplo, quando eu estava, antes de começar a vida profissional, eu ia cantar em programas de calouro. Né? Olha, é um risco danado. Né? Tive a ousadia de chegar para o Ari Barroso. Olha, eu sou Mauro Mendonça, não dei meu nome, não, deu Silvio Ketter. Eu sou Silvio Ketter, sou de Ubá. E eu vou cantar uma música sua. Sim. Bom, ele dava nota de 1 a 5. Eu realmente entrei em pânico. Mas, infelizmente, não era ele que mandava dar o gongo. Tinha um gongado e um que tinha tirado nota 5. Né? Eu tirei nota 3, tá bom, né? Mas aí eu ganhei em primeiro lugar em Papel Carbono, né, do Renato Murcio, na Rádio Nacional. A Rádio Nacional era uma coisa muito importante para nós que vivíamos lá em Ubá. Tinha todos aqueles programas, né? Rádio Tupi, aqueles programas cômicos, RK30, entende? Nossa Senhora! Mas eu nunca levei... Sempre fui bem na hora de cantar. Tive a ousadia também de
Existia na TV Tupi, ainda quando era lá na cidade, tinha o Paulo Magalhães fazendo teste de ator, fazendo uma improvisação, eu fui lá. Eu cometi muita loucura. Graças a Deus. A gente, quando é jovem, a gente tem que ter cara de pau mesmo e meter os peitos. Essa é que é a verdade. Se levar bomba, levou bomba. Se passar, passou. Faz parte. Oi, eu de novo aqui. Diga. Aproveitar. Você falou no começo, quando você passou do teatro para a televisão, do preconceito dos colegas. Eu queria saber hoje, o que mais te atrai no palco, na TV e no cinema? O que mais te dá prazer, assim, estar fazendo? Um bom personagem. Seja na televisão, seja no teatro, seja no cinema. Né? Pena que no cinema o pessoal só chama para fazer participação. Eu já não aguento mais, não vou fazer mais participação. Me dá um personagem, eu faço. Agora, fazer participação, não. Se bem, por exemplo, nessa última que eu fiz aí, eu gostei muito daquele jornalista que eu fiz, Hein? Redentor. Redentor, obrigado. Vai? Olá, boa noite, Mauro. Oi. Oi. Você já trabalhou em alguma peça do Nelson Rodrigues? Pelo amor de Deus. Peça dele eu não fiz, não. Mas eu fiz A Vida Como Ela É. Além de A Vida Vários Como Ela É. pais. O Daniel Filho até me chamou, você é o pai da Vida Como Ela É. Uhum. E teve um que era um pai cafajeste, dono de uma frota de lotação, né? Cafajeste, adorei fazer. Ô, Mauro. Botei minha grossura toda para fora. Ele quando ri, tinha uma ele estava pagando um rapaz para casar com a filha dele. Pelo amor de Deus. Mas o rapaz era estéril. Ele botou, depois acabou, botou para fora o rapaz para correr. Mas eu fiz vários pais. Realmente, ali estava muito bem feito as histórias, as adaptações do Nelson Rodrigues ali na Vida Como Ela É. Sim, no teatro não. No teatro não. Eu vou te contar a historinha Teleteatro eu devo ter feito, mas não me lembro. Eu devo ter feito. Eu fiz especiais, aquele menino que veste o vestido de noiva e depois se enforca, do Fontoura. Mas teatro não consegui fazer. Eu vou contar só uma historinha. O porquê dessa pergunta? O seguinte, eu sou mineira também, e semana passada eu sonhei com você. Sonhei com você. O seguinte, estávamos assim numa mesa grande, assim, bem rústica, sentados, né? E aí falavam sobre teatro. Aí de repente você se levantou. Não vou fazer essa peça não. Vamos fazer outra peça. Vamos fazer Nelson Rodrigues. Aí, tá. Em seguida, no outro dia, abro e-mail, né? Tô abrindo os meus e-mails. Vejo o convite do Solar de Botafogo e quem estava no projeto? Você. Aí eu falei, gente, não acredito. Foi muito engraçado que no outro dia eu abri e estava lá a programação e você, um dos convidados. Eu fiquei muito feliz, assim, por estar presente aqui agora, no momento. Pelo menos no astral nós estamos fazendo teatro, né, meu? Pois é, pelo menos no astral. Quem sabe, né, um dia se materializa. Pois é. Obrigada. Nunca se sabe. Agora, você é mineira de onde? De Belo Horizonte. Belo Horizonte, tá bom. Oi, Mauro, boa noite. Boa noite. Aqui. Oi. Eu, como mineira também, só tem mineira aqui hoje. Eu queria te perguntar, eu sou grande fã sua e da Cacilda Becker também. Eu tive o prazer de fazer ela no palco, mas eu nunca tive o privilégio de perguntar para alguém que esteve com ela como é aquela pessoa, como foi trabalhar com aquela pessoa, ela no palco, ali em cena. Qual a sensação que você sentiu tendo aquela mulher, aquela pessoa ao seu lado interpretando?
É uma criatura iluminada. Eu fiz com ela a Rainha Morta. E fazia o rei. O rei, inclusive, era protagonista. Depois eu fiz uma outra peça com ela. Eu estava fazendo o Teatro Cacilda Beca na Bandeirantes, com Homero Calzac, ela, tudo isso. Mas não tive a oportunidade de fazer teatro com ela. Eu acho que eu fiz teatro com quase todas as atrizes, menos Maria de la Costa e Cacilda Beca. Mas tive essa oportunidade de fazer essa peça com ela, que foi emocionante, foi muito bem dirigida. O Ian Michalski, até hoje, quando passou no Canal Brasil, ele passou a retrospectiva e passou essa gravação dessa minissérie, dessa peça. Mas ela é uma criatura iluminada. Obrigada, amor. Mais alguém? Acho que não. Mas acho que fomos bem, né, Maurão? Falamos... Ah, claro. Ih, lá vem. Engraçado. Não, eu estou descobrindo... Vem cobrança. Não sou nada disso, você sabe. Estou descobrindo umas coisas engraçadas. Realmente não sabia daquela fase. Mas é porque ele fingia muito. Mas você diz engraçado, Mauro, que você não se interessa em dirigir. Mas quando a gente começa a leitura de uma peça, já tive, esses últimos anos, nós já fizemos 2, Intensa Magia, você é absolutamente rigoroso na análise da peça quando a gente está na mesa, na leitura. Já seria um princípio de dirigir. E isso você gosta muito de fazer. Como é que tem você não gosta de dirigir e, no entanto, os diretores... Me lembro que o Paulo César Saraceni ficava louco, porque ele queria logo ir para o palco, fazer marcação. Disse, não, a gente tem que analisar cada personagem, cada cena. E você foi realmente resultado do Stanislavski, ou você realmente queria dirigir alguma coisa? Porque eu acho tão estranho você dizer agora que não quer dirigir, e, na verdade, se a gente não tivesse feito a Intensa Magia com aquele análise de texto de quase 1 mês e meio de mesa, eu acho que não teria sido o resultado que a gente teve. Eu acho que aí é mais um trabalho de ator, oferecer minha experiência de trabalho de ator. Entende? Mas, de repente, ficar com a responsabilidade de todos, e ficar com a responsabilidade de luz, de cenário, de conduzir cenário, de escolher... Eu seria muito personalista, eu queria fazer tudo. Eu queria que o cenário fosse como eu queria. Então, não. O análise eu adoro fazer isso. Eu adoro. Então, acho que vamos fechar a noite, que para mim foi um presente. Você quer falar alguma coisa, Mauro? Ou acrescentar alguma coisa? Eu acho que eu já contei tanta história. Contou muita história, né? Histórias maravilhosas. Queria dizer que para mim foi um prazer imenso. Eu aqui timidamente no meu papel de entrevistadora, que não é muito a minha praia, mas que para mim já foi um prazer imenso só poder mergulhar um pouco mais na sua história e ver tantas qualidades ainda na figura humana do Mauro Mendonça, além das qualidades todas que a gente já conhece tanto. Eu te agradeço muito essa coisa. Realmente, eu gosto muito de quando estou trabalhando novela. A novela é fabril, às vezes é cansativo. Você tem que repetir, tem que ficar em pé, entende? E pessoa mal-humorada realmente é lamentável. Você tem que ter uma certa tesão, né? Prazer. Tem que ter alegria de estar fazendo ali. Tanta gente desempregada aí, você está levando muita vivência, muito ensinamento, muita diversão para muita gente nesse mundo, né? Então é preciso ter um certo prazer de fazer, né? Eu acho que é essencial, como dizia o Abílio Pereira de Almeida, da Rua São Luís 27, o essencial é não perder o bom humor. Bom, gente, boa noite.
Prazer ter estado ao lado dessa figura. Vou colocar mais um adjetivo em todos que eu li na biografia e li por aí. Eu vou colocar generoso, generosidade. A gente falou tanto da Cacilda, que também é uma pessoa que tem uma marca tão grande da generosidade em tudo que eu leio. Eu acho que, né, ele falou que ela era iluminada. E eu vejo você, Maurão, como um homem extremamente iluminado. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. Boa noite, obrigada. Ensaiar uma peça, assim, ele faz aquela análise ótima de texto. E devia dirigir, porque eu seria sua musa. Eu queria ser musa. Ora, que coisa! Tinha que dirigir e me chamar para primeiro papel. Maravilhoso. Boa noite, gente. Muito obrigada.